Você já parou para pensar que a sua vida pode ser muito chata, desinteressante e monótona? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem muitas pessoas que falam para mim que têm consciência disso, mas a grande maioria não tem. E como é que a gente descobre que a pessoa tem uma vida desinteressante? Quando ela relata para mim que ela passa o tempo inteiro ou grande parte do seu dia fazendo uso de celular, de rede social. E aí eu pergunto, o que tanto é interessante para você na rede social? E a pessoa fala, eu gosto de saber da vida das pessoas, eu gosto de me interessar pelo que está acontecendo. Por que que é tão interessante o que está ali no celular e não a sua própria vida? Por que que falta espaço para o teu dia a dia, para a tua rotina, para as coisas que você gosta? Porque você está o tempo inteiro se ocupando daquilo que é bom para o outro. Por mais que você tenha isso como referência para a tua vida, essa não é a questão. A gente pode tirar algumas referências externas, trazer para a nossa vida, bolar alguns planos e estratégias para conseguir aquilo também e executar. E aí é que está o problema. A grande maioria das pessoas tem um delay muito grande entre o que elas pensam com o que elas realizam, com o que de fato elas conseguem executar. E aí elas passam o tempo inteiro perdidas neste delay, nesse espaço, porque elas não têm coragem de realizar, porque é uma autossabotagem, porque é muito mais interessante descobrir coisas novas de novo, e ela tá o tempo inteiro tendo que repensar as coisas dela e nunca realiza, nunca concretiza. Você vai ver, ela tá infeliz no trabalho, ela tá infeliz no relacionamento, ela tá infeliz com o corpo dela, mas ela tá olhando e desejando tudo que ela poderia ser. Claro que ela pode ser, mas ela precisa começar. Às vezes a gente precisa trazer para uma realidade também esses desejos. Será que eu vou conseguir ter um corpo daquele? Será que eu vou conseguir ter um salário daquele? Um emprego daquele? Às vezes a gente conclui que não, mas a gente tem que ser muito honesto com a gente. E para isso a gente tem que trazer para a realidade, a gente tem que pôr no concreto. E talvez eu até consiga chegar muito perto daquilo, talvez eu consiga até superar aquilo, mas de qualquer forma eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que parar de olhar tanto para a vida do outro e olhar para mim. Hoje em dia, as redes sociais, a internet, elas precisam justamente de pessoas que tenham este perfil de procrastinação, de autossabotagem, daquelas pessoas que vivem uma frustração constante. Isso vai consumindo cada vez mais internet e mais produtos fazendo eles ganharem dinheiro. Isso é um problema? Claro que não. Todo mundo ganha o seu dinheiro, cada um faz o seu trabalho. O grande problema é a tua frustração. O grande problema é a tua insatisfação com a tua vida e a tua queixa, a tua reclamação recorrente sobre não sair do lugar, sobre ser infeliz e ter uma vida vazia. Isso é um grande problema, porque o tempo vai passando e muito mais difícil quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala: quanto tempo eu perdi? Quanta coisa eu poderia ter feito por mim e eu não fiz. Então é muito importante parar, tomar ciência disso, tomar consciência e ver o que você pode descobrir sobre você, explorar as suas habilidades, explorar os seus gostos, os seus hobbies, e aí você vai ver que tem uma vida interessantíssima dentro de você acontecendo também. As pessoas às vezes elas se queixam de um tempo perdido. Ai, é muito tempo na internet. Agora a gente está numa época de quaresma e aí as pessoas estão falando para mim que vão fazer quaresma de rede social, de internet. Ah, eu não vou acessar Instagram, não vou acessar o TikTok, eu não vou acessar as redes, né? E eu falo, tudo bem, você pode fazer isso por você, mas e depois? E quando acabar a quaresma? Ah, não, mas eu vou mudar. Se você não mudar dentro de você, se você não mudar como você enxerga a tua vida, como você administra a tua vida, nada vai mudar. Você só vai cumprir um período agora de penitência para você sem nenhum efeito de mudança. Acredite, porque precisa mudar dentro de você, precisa mudar os seus desejos, as suas vontades sobre a sua vida. Você precisa então descobrir quais são. Você precisa explorar isso em você. Às vezes eu falo, as pessoas contam pra mim que elas gostam muito de conversar com amigos. Ah, eu gosto muito das minhas amigas, eu adoro ouvir as histórias delas, e aí quando eu vejo, eu tô o tempo inteiro, né, falando com uma, elas me procuram, elas me acessam. Então você tem uma habilidade de escuta. Você pode ouvir as pessoas ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, você pode ser psicólogo, ser terapeuta. Você pode trabalhar ajudando as pessoas
ganhando dinheiro com isso. Temos uma habilidade aí, mas as pessoas muitas vezes elas não se dão conta disso. Elas estão o tempo inteiro fazendo para o outro porque é prazeroso para ele. Outro ponto importante da gente falar, a tal da fonte do prazer, né? A gente está o tempo inteiro buscando fontes de prazer porque a nossa vida tá chata, a nossa vida é desinteressante e ela não tem prazer nenhum. Então eu preciso buscar isso externamente. Aí eu vou buscar através da rede social, eu vou buscar através do consumo, porque eu vou gastar dinheiro, eu vou beber, eu vou comer, eu vou fazer um monte de outras coisas que estão do lado de fora e que só ocupam o tempo de uma forma muito vazia, porque elas são fontes de prazer imediata. Então eu estou o tempo inteiro num vazio muito grande aqui dentro, precisando de prazer, vou buscar esse prazer lá fora. E aí passa o tempo, a pessoa fala para mim, eu estou no automático, eu faço isso automaticamente. E aí quando a gente vai se dar conta, o tempo passou, ela só teve prazer lá e o prazer sobre a própria vida, zero, não existe. Isso é um problema. A gente tem que encontrar prazer em quem a gente é. E para isso a gente precisa priorizar as nossas vontades. Eu até tenho vontade de fazer um curso novo, aprender um idioma, ler um livro, descobrir uma atividade física nova, mas eu fico aqui enrolando, 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 me ocupando da vida do outro, sem ter a minha própria fonte de prazer. E se de repente eu começar a fazer essa atividade? E se eu começar a ler aquele livro e ele for de fato muito interessante para mim? Eu vou ter a minha fonte de prazer. Eu não preciso ir buscar o que está na vida do outro. Isso acaba gerando um problema, uma insatisfação. Baixa autoestima, a pessoa procrastina demais, gera ansiedade, frustração, decepção, desgaste emocional o tempo inteiro, levando até a uma depressão. Então, se você se vê nessa situação, é muito importante parar, olhar para dentro de você, refletir sobre você, descobrir suas habilidades, descobrir uma vida interessante dentro da tua vida, dentro de você, dentro do teu dia a dia, você vai ver que tem um monte de coisas. E se não tá bom hoje, se não tá interessante a atividade profissional que você faz, a sua rotina familiar, os seus amigos, mude. Você pode mudar, você pode então encontrar o novo que pode ser interessante para você, mudando tudo isso na sua vida, ela vai passar a ser interessante lá na frente, inclusive passando a ser referência para o outro que ainda está nessa mesma condição. Pense nisso, porque a gente pode ter muitas perdas com uma vida desinteressante. De repente, a pessoa que está com a gente num relacionamento pode achar que tá chato, tá monótono, não tem nada novo, eu não admiro mais. Pode ser um problema. De repente, aquelas situações que a gente vê no trabalho, né, de pessoas que estão empatadas, que não saem do lugar, que não evoluem, você pode estar nisso, mas também você não procura um novo conhecimento, uma nova habilidade profissional, se desenvolver profissionalmente. Não adianta a gente só ficar no mesmo lugar reclamando. A gente tem que olhar para dentro da gente, olhar para a vida da gente e buscar soluções, e soluções concretas. A gente tem que sair deste lugar do idealizar, do pensar e da satisfação que seria o ponto final. A gente precisa trabalhar o meio disso, a execução. Eu preciso pôr na prática, eu preciso começar. Se você se identifica com isso, dá um curtir aqui, né? Se inscreve aqui no canal para que a gente possa fazer mais trocas de informações e principalmente conta para mim como que você se sente, o que está empatado na tua vida, o que não está funcionando e por que é tão desinteressante, porque a gente vai poder conversar, eu vou ter o maior prazer em te ajudar a descobrir quais são as suas habilidades, o que tem de interessante na tua vida e como você consegue e pode olhar para dentro de você fazendo novas descobertas. Pense nisso.